Eu comentei com você da outra vez que eu estive aqui que tem um documentário com Carl Jung, o último documentário que ele fez com a BBC, que perguntaram para ele: você acredita em Deus? Ele disse: olha, eu não acredito, porque Deus não é resultado de um sistema de crenças. Eu sei. De uma certa maneira é isso. Como é que pode? A pessoa tem que estar muito na flor da pele. Ou então ela está chamando de Deus o Deus das religiões, né? Porque se você aprofunda um pouco, você sente que tem um olhar silencioso que está lá por trás de tudo. Que é uma coisa que não tem nada a ver com as mutações do mundo. É muito permanente, muito sereno. Esse vazio interno, profundo, luminoso, que você percebe que o filme da vida passa diante dos olhos dele, mas não o afeta em nada, em absolutamente nada. Eu também te ouvi dizendo que você acredita mais em Deus do que em você. Deus é muito real para você, né? Você chegou a essa conclusão pensando muito? Na verdade, eu sempre achei que era um pouco estranho as pessoas não perceberem esse vazio. Não perceberem esse vazio silencioso que paira por trás das coisas todas, como se todas elas tivessem um silêncio dentro delas, uma identidade profunda. É um pouco estranho que as pessoas não percebam que por trás de todo o ruído, de todas as aparências, existe um vazio luminoso muito profundo, de onde veio toda essa aparência. Toda essa aparência é muito passageira. Os seus bonequinhos que estão ali na estante, quanto tempo vai existir isso? Quanto tempo essas coisas vão existir? Muito do que eu já vi na minha vida de 61 anos não existe mais hoje. Aqueles personagens da minha vida quando eu tinha 10, 12 anos de idade, não existe mais quase ninguém. E, no entanto, aquele mesma sensação de vazio misterioso que estava por trás de tudo ainda está comigo. Essa percepção profunda desse coração pulsante, tá, desse vazio, é uma percepção de Deus. Eu comentei com você da outra vez que eu estive aqui que tem um documentário com Carl Jung, o último documentário que ele fez com a BBC, que perguntaram para ele: você acredita em Deus? Ele disse: olha, eu não acredito, porque Deus não é resultado de um sistema de crenças. Eu sei. De uma certa maneira é isso. Como é que pode? A pessoa tem que estar muito na flor da pele. Ou então ela está chamando de Deus o Deus das religiões, né? Porque se você aprofunda um pouco, você sente que tem um olhar silencioso que está lá por trás de tudo. Que é uma coisa que não tem nada a ver com as mutações do mundo. É muito permanente, muito sereno. Esse vazio interno, profundo, luminoso, que você percebe que o filme da vida passa diante dos olhos dele, mas não o afeta em nada, em absolutamente nada. Eu me recordo que quando eu li o Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, ele faz uma descrição do que acontece com o homem depois da morte. Ele diz que a primeira coisa que acontece é a visão de um clarão luminoso primário, primordial. Esse clarão luminoso, como o homem está acostumado com as sombras, ele corre para a periferia, tem medo desse clarão. Que se ele corresse para esse clarão vazio e luminoso, ele se encontraria com Deus aí. Tá? Mas ele ainda não tem afinidade com isso, então ele foge, ele tem medo. Entendi. E assim, a gente... dá para dizer então que essa alienação que você fala, ela tem a ver com, no fim, a falta da busca por esse vazio luminoso e, portanto, a busca por nós mesmos, porque se nós fazemos parte do todo, então quando a gente busca nós mesmos, a gente busca a Deus também. Existe uma frase que eu acho muito interessante, mais uma vez, de Helena Blavatsky, que ela dizia que uma única gota d'água prova a existência do oceano, assim como um único ser humano prova a existência de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava andando na rua e lembrando dessa frase. Eu tenho mania de decorar as frases para um dia entendê-las. Aí tinha um desses jogadores de água que rega jardim, e a água estava caindo no cimento e se misturando com a terra e formando uma lamazinha. Eu olhei e falei: essa lama aí não lembra o oceano nem nada. Aí me veio uma ideia: não lembra, porque tem um monte de coisa aí misturado que não é água. Se você tirar tudo que não é água, o que sobra é parecido com o oceano, assim. Aí automaticamente eu pensei: o homem não lembra a Deus porque tem um monte de coisa misturada que não é homem. Se você tirar tudo que não é humano,
Parece sim. Exatamente a mesma ideia. Por isso essa ideia de você jogar tudo para o lado de fora como se fosse o ruído da casa do vizinho, e se sentir um pouco puro ali. Aí você vai perceber um mundo onde você é muito parecido. E se aquilo existe, é sinal de que existe em todas as coisas. Eu não sou um ser especial, né? Existe em todas as coisas. Se existe em todas as coisas, bom, tá aí Deus. E Agora, aí, no fim, então, se a gente, ao buscar isso e à medida que a gente vai chegando perto do que a gente está chamando de Deus, a gente acaba se tornando muito parecido uns com os outros no fim das contas, não é? Porque se estamos tirando o que não é Deus para encontrar o que é Deus, não é nem tirando porque não dá, mas a gente começa a procurar mais o que é Deus, o que somos nós essencialmente, a gente, ao se aproximar de Deus, nós nos tornamos mais parecidos uns com os outros, pelo menos na forma de pensar, ou não? em essência, sim. Agora é como se você considerasse a água de um chuveiro. Dependendo do formato do chuveiro, ela vai sair dispersa, fininha, ou vai sair concentrada num jato só. A nossa personalidade, com as suas peculiaridades, ela vai filtrar essa essência e jogá-la no mundo de maneira diferente. Então, eu não vou perceber o mundo como um artista percebe, como um cientista percebe. Eu vou perceber como uma professora de filosofia que eu sou. Tá? Eu vou perceber segundo o filtro da minha personalidade. Mas é a mesma essência filtrada segundo peculiaridades das personalidades. No final das contas, essas pessoas se entendem muito bem. Porque um com a sua ciência, o outro com a sua arte, o outro com a sua política, eles acabam percebendo que estão falando de uma mesma coisa. Tá? Que estão simplesmente projetando segundo um canal que é próprio da sua personalidade. Mas o que tem por trás desse canal é água, do mesmo jeito. É uma única e mesma água. Nunca vai se manifestar do mesmo jeito. Porque os canais são muito diferenciados. Isso é belo. É né? belo, é belíssimo. Porque a harmonia dessas diferenças é exatamente o que produz a beleza. Imagina um quadro numa combinação de cores diferentes, e isso produz a beleza. Um quadro com uma cor só, tem alguma beleza? É. Uma música, uma combinação de diferentes notas em diferentes escalas. Nem o samba de uma nota só tem uma nota só realmente, né? Ninguém aguentaria. Ou seja, a beleza é a harmonia das diferenças. Exatamente aí que ela nasce.